Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa a semana 2. Lembrando aí, por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem aí e se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. A gente tem vídeo aqui todo domingo, ok? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Então a gente vai ver aí o processo de revolução industrial, o que ocorreu, como ele ocorreu e as consequências dele. A gente vai ter, pessoal, diferentes revoluções industriais. A primeira revolução industrial ela vai acontecer entre 1760 e 1860 e ela vai se limitar primeiramente à Inglaterra. Então, o primeiro país a passar pela Revolução Industrial vai ser justamente a Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão com o uso de tear mecânico. Então, a gente vai ter aí a substituição do tear manual, né, que era feito aí pelos artesãos, e a gente vai começar a ter o tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da revolução. Então, essas máquinas, além de serem teares mecânicos, eles passam a ser teares mecânicos movidos aí a vapor. Então, a gente tem aí uma mudança na forma de se produzir aí as coisas. Pessoal, depois a gente vai ter a segunda etapa da Revolução Industrial, que vai ser aí entre 1860 e 1900, e aí outros países também vão se industrializar. Alemanha, França, Rússia, Itália. Então, a gente vai ter aí novos países entrando na industrialização e a gente vai ter também novas fontes de energia, novos materiais. Né? Eu trouxe aí para vocês, olha só, o emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Depois da segunda revolução industrial, a gente teve outras revoluções aí, ok? Então, agora vamos às atividades. Na número 1 está perguntando: o que a industrialização garantiu às nações? E aí a gente tem um texto antes, eu trouxe um trecho marcado para vocês que é o seguinte: garantiu às nações a capacidade de produção internacional e acelerou no mundo o processo de expansão do capitalismo. Então, essa aí vai ser uma das garantias, né, da revolução e da industrialização, ok? Agora, número 2. Conceitue os cercamentos. Está escrito aí, olha só. Cercamentos foi o fenômeno pelo qual as terras de uso coletivo na Grã-Bretanha começaram a ser cercadas para que passassem a ser terras de uso individual. Então, na Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, você tinha determinadas terras que eram terras comuns, em que todos os quisessem utilizar, podiam levar os seus animais para pastar, e essas terras começaram a ser cercadas, por isso cercamentos, né? E as pessoas começam a não ter mais acesso a essas terras, então elas não podem mais criar animais, porque elas não tinham terra para esses animais se alimentarem, e aí a gente começa a ter essa população saindo do campo e indo para a cidade, e eles vão justamente trabalhar nas fábricas. Na número 3, como a Inglaterra chegou ao cúmulo de capital? Pessoal, capital aí no sentido de dinheiro, riquezas. Aí eu trouxe aí para vocês. Esse acúmulo de capital foi proveniente do tráfico de escravos, colonialismo, expansão comercial e o cercamento que expulsa os camponeses das suas terras. Então vai ser assim que a Inglaterra vai conseguir capital, vai conseguir dinheiro para fazer esse processo de industrialização. Então o tráfico de escravos, o colonialismo, a expansão comercial e os cercamentos. Beleza? Na número 4, com a industrialização, o que ocorreu com a população? Migram para a cidade para trabalhar como mão de obra barata na manufatura. Então, as pessoas saem do campo e elas começam a ir para as cidades. E por que mão de obra barata? Porque recebe muito pouco, né? Então, o que é manufatura, pessoal? Manufatura são fábricas, né? Então, as pessoas saem do campo e vão para as cidades para trabalhar nessas fábricas, ok? A número 5. Explique como os trabalhadores se organizaram para defender seus direitos. Marquei para vocês o seguinte: os trabalhadores se organizavam para lutar por melhores condições de trabalho, inicialmente com a quebra de máquinas, com o fenômeno que ficou conhecido como ludismo ou movimento ludista.
Então, num primeiro momento, as pessoas elas se organizavam de qual forma? Elas se organizavam e quebravam as máquinas, né? Quebravam aí o meio de trabalho delas, né? E depois elas começaram a se organizar para defender seus direitos, formando sindicatos, né, que lideravam piquetes e greves. Então, a primeira forma de luta aí, eles se organizavam para ficar quebrando as máquinas, né, que é um movimento chamado aí de ludismo, e depois eles passaram a se organizar em sindicatos, ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Fiz uma playlist aqui com todos os vídeos dos PETs do segundo ano. Valeu, até a próxima. Até mais!